O físico ateu Stephen Hawking participou de um evento de 4 dias no Vaticano para discutir ciência e sustentabilidade. Ontem, o Papa Francisco compareceu à plenária. Em sua fala, Hawking disse que perguntar sobre o que havia antes do Big Bang, onde muitos destacam Deus, é como questionar o que há ao sul do Polo Sul. É bastante irônico, mas carece de uma sustentação científica mesmo. Na realidade, ele está sendo irônico, porque essa é uma pergunta irrespondível. Não havendo tempo e espaço que estariam tudo condensado naquela singularidade, como dizem os cientistas antes da explosão, aquela singularidade deveria estar em algum lugar ou na eternidade. Então não faz sentido. Ora, se viajar ao sul, do Polo Sul, em termos siderais, como a própria ciência tem determinado que o universo é plano, cientistas da Universidade da Sapienza da Itália e de Princeton, nos Estados Unidos, detectaram ondas paralelas da radiação de fundo. Isso por si só, isso foi detectado. Então, isso por si só já anula a teoria do Big Bang. Ora, numa explosão, sempre a radiação, ela é radial, não é? Ou seja, ela é divergente a partir daquele centro da explosão. Então, toda explosão ela é radial. Como é que se teriam essas ondas paralelas como resultado de um Big Bang? Elas deveriam ser divergentes. Esta é uma evidência maior daquilo que está no Salmo 33, 9, que o universo, pelo sopro de Deus, veio à existência. Aí já dá para se entender em termos de física, que essas ondas, nesse sopro, nesse ato da criação ex nihilo de Deus, você teria sim, e tem, como foi observado, as ondas paralelas dessa radiação de fundo. Elas não são divergentes. Isso é uma evidência fortíssima de que, ao invés de um Big Bang, nós teríamos um Big Blow, o ato da criação de Deus. Sendo o universo plano, como detectaram os cientistas da La Sapienza de Princeton, fica nitidamente delineado que há um retângulo entre a eternidade passada e a eternidade futura. Portanto, se viajar ao sul desse retângulo, vai-se sair do tempo e espaço e adentrar a eternidade. Então, ao sul, desse polo de sul que mencionou Stephen Hawking, está a eternidade. É uma dimensão, uma ou mais dimensões, que não se enquadram aqui em tempo e espaço. Então, lamentavelmente, a autoridade máxima religiosa do cristianismo, desse cristianismo que não mais aceita a Bíblia como a palavra de Deus, mas relativiza, tornando os 11 primeiros capítulos
de Gênesis como um arcabouço literário ou mito, aceita então, o Papa Francisco aceita o Big Bang, teria dito ele que Deus não é mágico para fazer surgir espontaneamente. Isso já anula a palavra, né? De que a palavra de Deus disse que Deus criou o universo ex nihilo, do nada as coisas vieram à existência. É diminuir muito o poder de Deus, é ser muito contra a palavra de Deus. Por quê? Porque essa ciência teórica, que é a teoria do Big Bang, que também já está com seus dias contados, porque outra teoria já se avista no horizonte, chamada a teoria das cordas. Portanto, é uma teoria que é passível de ser substituída por outra. Isso é uma hipótese, é uma suposição. Então, tanto Hawking como todos os físicos e astrofísicos, eles trabalham com hipóteses. E se nós voltarmos para a palavra de Deus, que é a Bíblia, e que Jesus, sendo autoridade, nessa autoridade que pelo menos a Igreja Católica diz reconhecer, pelo menos nas missas, fala da ascensão de Cristo, portanto, da sua ressurreição, a ressurreição física, não existe ressurreição espiritual. É a ressurreição do corpo, que está lá exarado no credo da Igreja Católica. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e ascendeu aos céus à destra da majestade, à destra de Deus, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. A Igreja diz isso. Então, esse Jesus, no qual a Igreja diz crer, ele aceitou como literais os 2 primeiros capítulos de Gênesis, que a Igreja aceita como mito. Aliás, na cronologia católica romana, o nosso Adão, que para Jesus era um ser específico, ele passa a ser um ser genérico. Na cronologia ele aparece há 2 milhões de anos. Nas Bíblias, na Bíblia de Jerusalém, na cronologia lá, esse Adão genérico, ele teria surgido a partir do Homo habilis, 2 milhões de anos atrás. Acontece que recentemente o Homo habilis saiu da linhagem humana. Ele é um macaco, foi um macaco mesmo. E outra coisa, então, Jesus funde os 2 primeiros capítulos e Jesus diz que as Escrituras não podem errar. Quais Escrituras? A Torá, o Pentateuco, os salmos proféticos, não é? E os profetas. Então Jesus diz que as Escrituras não podem errar. Jesus funde os 2 primeiros capítulos em respondendo a respeito do divórcio. Jesus diz, mas no princípio não foi assim. No início Deus fez homem e mulher. Jesus aceita o relato de Gênesis 1, 27. E por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Jesus cita Gênesis 2, 24. Jesus funde os 2. E outra coisa que Jesus faz, para mostrar que a Terra é muito mais jovem do que o Big Bang, que é uma suposição que está sendo ultrapassada, Jesus coloca a morte de Abel, do profeta Abel, no início da fundação do mundo. Ora, que nos perdoem os religiosos que estão embarcando nessa relativização ou mitificação do relato bíblico da criação, que nos perdoem, mas nós queremos e vamos ficar com o Senhor da vida, aquele que ressuscitou, o único que ressuscitou dentre os mortos. Muito obrigado.